Olá, meu amigo, minha amiga. O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto interessante que muita gente tem dúvida, que é se existe a possibilidade ou se é autorizado que a pessoa que sofre e desenvolve dentro do trabalho possa receber duas pensões. Uma pelo acidente do trabalho, em razão devendo ser paga pelo INSS, e uma outra pensão que deve ser paga pela empresa. Isso é possível? Pois bem, hoje eu quero abordar esse assunto contigo e vou te falar se é possível ou não. E se você já gostou desse conteúdo, se você gostou dessa ideia, eu peço que você se inscreva no canal e que deixe um comentário me falando qual é a sua profissão, porque futuramente eu posso vir a fazer um vídeo sobre a sua profissão e abordar quais as doenças do trabalho podem agredir a você e aos seus colegas de profissão. Mas, pois muito bem, chega de delongas e vamos ao estudo. A sexta turma do TST restabeleceu uma sentença que havia condenado uma empresa metalúrgica do interior de São Paulo ao pagamento de uma pensão mensal a um operador de empilhadeira que desenvolveu doença ocupacional, em razão do trabalho que realizava na empresa. Segundo o colegiado no Tribunal Superior do Trabalho, uma vez comprovada que a redução da capacidade do trabalho decorre de uma lesão, o fato do profissional continuar trabalhando não retira o seu direito à indenização por dano material. Meus amigos, o caso foi o seguinte: um operador de empilhadeira trabalhou nessa empresa, essa metalúrgica, desde 2006 a 2014. E ele sustentou em sua ação que começou a sentir dores na coluna lombar a partir de 2013. E, como eu digo em diversos vídeos e para diversos amigos, toda empresa que causar doença no trabalhador deve pagar uma indenização na proporção da medida em que este trabalhador tenha tido a sua saúde agredida. E foi assim então que nessa ação trabalhista, esse obreiro requereu uma indenização por danos materiais e moral, na forma de uma pensão mensal vitalícia. O perito, apesar de concluir que o abaulamento discal, que é uma hérnia de disco, era uma patologia degenerativa, o perito afirmou que as atividades realizadas na empresa com sobrecarga de peso na coluna vertebral haviam contribuído sensivelmente para o desenvolvimento da doença, o que resultou na redução da capacidade para o trabalho na ordem de 25%. Como o obreiro não ficou incapacitado totalmente, o juiz do trabalho da primeira instância entendeu que não seria o caso de condenar a empresa a pagar uma pensão vitalícia, pois, como disse, o obreiro continuaria a trabalhar. Então, o juiz da primeira instância condenou a empresa a pagar uma indenização ao trabalhador na importância de R$99 mil. Meu amigo, minha amiga, eu quero, antes de continuar esse assunto, eu quero chamar a atenção para você para um fato, de que se você não sabe, se você é doente, se você desenvolveu a doença e não sabe se é do trabalho ou não, eu peço que você deixe um comentário aqui nesse vídeo me dizendo qual é a sua profissão e qual a doença que você desenvolveu. Porque eu posso vir a fazer um vídeo para você explicando se essa doença é do trabalho ou não. E por isso você vai ter direito a receber uma indenização ou não. Mas voltando ao nosso caso, o Tribunal Regional do Trabalho, então a empresa, melhor dizendo, a empresa recorreu da decisão de piso que a condenou a pagar R$99 mil. Então o Tribunal Regional do Trabalho, analisando o caso, entendeu que não seria o caso de condenação, porque
o obreiro, o reclamante, não teria, como dito, perdido a capacidade de trabalhar, né? Então, assim como ele não perdeu a capacidade de trabalhar, não seria o caso, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, de condenar a empresa a pagar a indenização. Não obstante, ser direito do obreiro a receber uma indenização do INSS pela perda da capacidade para o trabalho. Se você quer saber por que os juízes entendem que o INSS tem que pagar a pensão e a empresa não, deixa um comentário aqui que eu te explico a razão desse entendimento dos juízes. Vamos voltar ao nosso caso então. Todavia, diante dessa decisão, o obreiro, representado por um colega, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, sustentando que a sua incapacidade era parcial e que equivaleria a um dano, porque, ainda que fosse parcial, o obreiro, o seu cliente, havia perdido uma parcela da capacidade do trabalho. E essa parcela, esse perdimento dessa capacidade, ainda que parcial, decorreu do exercício do trabalho. Portanto, a sua saúde profissional foi deteriorada. Assim, ele requereu a condenação da empresa ao pagamento da indenização equivalente àqueles 25% que ele havia perdido da capacidade de trabalho como remuneração de uma parcela única. E conforme, havia sido estabelecido na sentença originária. Pois bem, meus amigos, o ministro relator da ação foi o ministro Augusto César. Segundo ele, a finalidade da pensão é reparar o dano que impossibilita que o empregado exerça a sua profissão, ou ainda a finalidade da indenização é remunerar o empregado que teve diminuída a sua capacidade para o trabalho. Assim, essa indenização deverá corresponder à importância do trabalho que o obreiro se inabilitou ou da depreciação que sofreu. Isso, inclusive, está no artigo 950 do Código Civil. Ora, meus amigos, o TRT registrou expressamente que o trabalho havia atuado como concausa e teria contribuído na ordem de 25% para a redução da capacidade do trabalho daquele profissional. Razão pela qual, de acordo com a jurisprudência do TST, a circunstância dele continuar trabalhando ou não, ou estar recebendo um benefício previdenciário, não afasta o seu direito, vejam só, ao recebimento da pensão mensal nos termos do artigo 950 do Código Civil. Dessa forma, portanto, o ministro entendeu e foi acompanhada por seus pares, pelos outros ministros da Suprema Corte, a condenar a empresa a pagar a pensão vitalícia para o obreiro, em razão daquela doença da coluna, que foi, como eu disse lá no começo, agravada pelo trabalho que ele exercia habitualmente. Assim, atualmente, hoje, esse obreiro recebe uma pensão do INSS, porque existe o seguro da Previdência Social. Ele também recebe uma pensão da empresa, porque os ministros do Supremo Tribunal do Trabalho decidiram que a empresa deve ser condenada a pagar esta pensão, como disse agora há pouco, e também recebe o seu salário do mês, porque ele não deixou de trabalhar. Dito isso, então, assim, terminamos então esse caso que eu queria compartilhar contigo. A minha ideia é dizer para você que, ainda que você tenha a doença do trabalho e ainda que você não tenha se afastado de vez do trabalho, você tem direito a receber indenização do INSS, e eu falo sobre isso em vídeos, e tem direito a receber uma indenização também do seu empregador, porque ele agrediu a sua saúde para continuar trabalhando. Pois bem, e se você gostou desse vídeo, meu amigo, minha amiga, desse conteúdo, e se você quer saber mais e receber mais informações relevantes sobre doenças e acidentes do trabalho, eu peço que não se esqueça de se inscrever em nosso canal.
Eu peço que você não se esqueça de ativar o sininho para ser informado quando novos vídeos forem publicados. Ainda eu peço que você não se esqueça, e se puder, não se esqueça de deixar um comentário aqui falando sobre a sua profissão, curtindo, comentando esse vídeo, e que compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares, pois é só quando a gente distribui o conhecimento que todos podem estar a salvos. Enfim, é isso, meus amigos. Eu finalizo então enviando abraços e renovando o nosso compromisso de, numa próxima oportunidade, falarmos de um novo assunto. Abraços e até logo!